Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 1 a 10. Enquanto vocês acham, vou me apresentar. Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 10. Meu nome é Edson Inácio, eu sou da paróquia Nossa Senhora das Graças. O Senhor me trouxe aqui hoje para trazer a palavra e também receber a palavra de Deus. Estou na renovação já há 25 anos, caminhando, aprendendo, também levando um pouco que Deus nos dá. A palavra hoje tem Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 1 a 10. Atos, capítulo 16, versículos de 1 a 10. Amém ou misericórdia? O título é Paulo convida Timóteo. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação junto aos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncindou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Na cidade pelas quais passavam, ensinavam que observasse as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atravessando-se em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois de atravessarem rapidamente a Mísia, desceram a Trode. De noite, Paulo teve uma visão. O macedônio em pé diante dele lhe rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhe o Evangelho. Palavras do Senhor. O apóstolo Paulo está em Derbe e vai a Listra, vamos dizer, uma circunvizinhança muito próximo. Ele chega lá a Listra e vai direto à casa de Timóteo. Procura Timóteo para o acompanhar na missão. Mas Timóteo não era circuncidado. Como ele ia passar no meio de muitos judeus, ele vai, circuncida Timóteo para dar sequência no caminhar. A circuncisão tem o mesmo peso do batismo, mesma coisa. O circuncidado para o judeu era o sinal que pertença de Javé, pertença de Deus. É o que nós hoje cristãos batizados, nós pertencemos a Jesus, somos do time de Jesus, somos cristãos. Mesma coisa era a circuncisão. Paulo sabia muito bem que Timóteo não precisaria ser circuncidado, mas como ele está numa região de judeu, onde realmente a circuncisão era como realmente a pertença de Deus era a circuncisão e não o batismo, ele vai, circuncida Timóteo para fazer o trabalho cristão. Chega aí fala plural nas comunidades. Ele começa pregando a unidade. Ele começa pregando: seja obediente aos apóstolos, aos anciãos de Jerusalém, faça realmente a unidade com eles. E a palavra fala no capítulo 5 e 6 que daí adiante a igreja começa a prosperar, a crescer dia a dia. Depois ele pensa comigo: eu vou Macedônia, bem pertinho aqui. Daqui eu vou sair, eu vou para Galápagos, que 2 dias eu chego a Galápagos lá e faço a missão.
ele fala que o Espírito impedia que ele saísse para a Ásia Menor. O Espírito não permitia que ele ia até lá. E ele não entendia, e a palavra não se fala com clareza de como o Espírito de Deus impedia que ele fizesse a caminhada. Mas nós acreditamos muito piamente que as circunstâncias, ele não se abria caminho para ir. E ele entendeu claramente que era Deus não estava permitindo que ele ia. E assim ele, ainda no local, tem um sonho de noite. Um macedônio chega perante dele e pede: olha, venha nos socorrer. Vem socorrer Macedônia, vem nos socorrer. E Paulo logo quando acorda entende que Deus está pedindo para ele ir para Macedônia e não para a Ásia Menor. E Paulo vai fazer a sua missão em Macedônia e não na Ásia, como era de vontade dele, pela comodidade, o estar mais perto. Interessante para nós nessa pregação, vão começar botando os pingos nos is. Primeiro Paulo, ao chegar na cidade, ele vai direto procurar Timóteo para levar, para mostrar para ele, para ir com ele na caminhada. Para mim, para você, realmente, talvez hoje não tem muito sentido, que hoje é mais vasta, a comunicação hoje é mais fácil, mas naquela época não era bem assim. A aceitação nas comunidades se dava por alguém da comunidade que tinha boa reputação. Timóteo tinha tudo isso. Timóteo era um homem bem falado, era um homem de prestígio, um homem de reputação e conhecia todos. Paulo não tinha esse conhecimento daquela região. Ele vai logo procurar realmente Timóteo para levar ele. Timóteo era um discípulo de Paulo. E o discípulo vai acompanhar Paulo nas circunvizinhanças. Mas chegando lá, você pode ter certeza absoluta que mesmo ainda lá em Derbe, lá antes em Derbe, na primeira cidade que ele visita lá, ele já sabia das dificuldades que Lisa estava enfrentando lá, das confusões, das brigas e da falta de unidade com a igreja de Jerusalém, com os anciãos. Ele já vai para lá sabendo do que está acontecendo, porque realmente Paulo, ao chegar lá, ele procura de imediato Timóteo, que ele sabia de todo o contexto que estava acontecendo, ele sabia já, precisava de alguém bem relacionado para levar. Ele tinha nas comunidades pregando a unidade, unicamente a unidade. Significa que estava destruindo aquelas comunidades, era desunião, estava destruindo ali as conversinhas, que estava destruindo aquelas comunidades ali, era o diz que me diz, estava destruindo ali, realmente era a falta de escutar o que a igreja ensinava. O que estava destruindo aquela comunidade realmente era a falta de seguir os passos dos apóstolos. Certamente eu falo apenas de 2.000 anos atrás, Listra e Derbe, não estou falando de Lagoa Santa, nem de São Sebastião do Campinho, nem de Nossa Senhora das Graças, estou falando daquela época lá. Nós aqui realmente nós somos obedientes em extremo, nós seguimos, nós não gostamos de briga, nem de racha da igreja, fofoca, intriga, nós cortamos de cara. Certamente quando vem alguém falar mal do coordenador, do padre, do dirigente, eu já corto. Não, eu sou de Cristo, eu tenho que fazer unidade com a igreja e não desuni-la. Certamente aqui em São Sebastião do Campinho, quando alguém vem falar mal de alguma coisa, eu vou realmente, não é bem assim não. Certamente eu não estou falando de São Sebastião do Campinho, nem muito menos só das Graças. Eu estou falando, nós estamos no meio de um povo realmente que trabalha fermentando a unidade. O que destrói hoje não é só a igreja não, os lares, o nosso trabalho, é a falta de unir-se um ao outro, o chamado individualismo, eu e eu, tem que ser o que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser na hora que eu quero. Você deve ter presenciado isso em meios nossos católicos, igreja, pastorais, reuniões. Às vezes o bonitão tem que ser do que ele quer, na hora que ele quer e do jeitinho que ele quer, senão ele vira aquela tremenda tromba e vai embora, não volta mais. Se o padre não falar a mesma língua dele, se o coordenador não falar a mesma língua dele, não puxar um pouquinho a sardinha para o lado dele, puxar o saco dele, para ele não está bom não.
Aí ele começa a fermentar a desunião, ele começa a fermentar a discórdia no meio e começa a atrapalhar, jogar para baixo o trabalho do Senhor Jesus, jogar para baixo todo o trabalho construído, por falta de integrar seu grupo, por falta realmente de ser um como Cristo aí em nós, entregar o grupo. Ele quer que seja feita a vontade dele. E tem uns até diz: não volto lá mais, por conta disso, disso e disso. Eu não coloco mais o pé lá, por conta de fulano. Mas eu não volto lá mais, ciclano está lá. Nós somos tão desunidos que nós começamos a fermentar discordinha, picuinha em todo lugar. Ou seja, nós sabemos que a igreja de Cristo, o Espírito Santo nos comunica a cada segundo. Nós estamos semana do Espírito Santo de Deus. Pentecostes, domingo passou, agora do Pentecostes, semana do Espírito Santo. O Senhor nos comunica que a igreja de Cristo, e Ele é o dono, o Senhor, e nós nas picuinhas nossas, nós fermentando divisões, fermentando divisão, e não aparece. Aí diz: por que não se cresce? Não se cresce porque não temos unidade, não se melhora porque a culpa é minha, a culpa é de cada um de nós. Não melhora porque nós não fazemos o nosso papel de ser um no grupo, ser um no grupo. É uma coisa interessante que eu vou dizer 1 milhão de vezes se for necessário, eu vou repetir. Você vai num grupo de oração, você vê maravilhas, mais de 1000 coisas corretas, ungidas na graça, e vê uma coisa que não estava lá tão bem assim. Você esquece as 999 e vai comentar a uma. Por que nós somos tão negativos? Quero que eu pergunte para mim mesmo. Por que nós somos tão pessimistas, tão negativos? 1000 coisas, 999 muito boa, ungida, uma que não foi tão ungida assim. O meu comentário é a uma. Meu comentário não é eu esqueci 999 e vou comentar a uma. É isso que o mundo prega para mim e para você. Olha na televisão, no jornal. Pega os jornais hoje, diário hoje. Ele só quer, desculpa, a palavra é feia, mas a palavra não tem outra palavra. Se vende desgraça. Vende isso. Desgraça é falta de graça, falta de Deus. O nome de desgraça é falta da graça. Vende isso. E o mundo fermenta essa falta de graça, essa falta do amor de Deus, e vende isso. Aí comenta 1 milhão de carros rodando no mundo aí, mas comenta aquele que quebrou e bateu no outro lá, ou os outros milhões não comenta não. Mais de 23 mil padres honestos, o que desviou realmente, esquece os 23 mil, comenta aquele. Mas nós fazemos a mesmíssima coisa, copiamos a mesma coisa. O padre vai começar a celebrar a Santa Missa, começa isso, e uma missa maravilhosa. E quando alguém pergunta lá fora, como é que foi a missa? O padre demorou muito. O padre falou que não tinha nada a ver. E nós esquecemos as coisas, o que faz acontecer, a essência, e queremos comentar o que não tem nada a ver, nada a ver. E as coisas vão desandando realmente, porque nós, e mais ainda, querendo ou não, o pessimismo, o negativismo pega. Isso pega. Não sei o nome que se dá isso, se é uma falta de graça, se é uma praga, mas pega. Aí isso vai fermentando nossa casa também. Em vez de nós comentar as coisas boas lá, começamos a comentar as coisas ruins. Vira o que o padre Léo diz, né, que os vídeos são aí realmente, o grande louvor ao encardido, as lamúrias, as lamentações, os queixumes. Aí nós começamos a falar só de coisa ruim. Começamos a falar só do que realmente, o que o mundo quer que nós coloca, coisa ruim. E as coisas vão estar ruins e vão continuar ruim, porque eu estou chamando coisa ruim. Se eu começo a fermentar coisa ruim, eu estou chamando a coisa ruim, e a coisa vai ficar pior, porque eu estou chamando. Nós não mudamos a nossa vitrola não muda. É aquela pessoa que só procura você para queixar, só te procura para questionar, só te procura para falar mal de um ou do outro, ou achar problema. Tem pessoa que vai em todos os locais, na igreja, na casa, em cinema, só vai para caçar realmente o que está errado. É a pessoa que entra para ver o que está errado.
Ela vê tudo lá, ela vai procurar o que? Isso está certo, isso não serve, isso está certo, aquele microfone está errado ali. Ela focaliza, ela quer focar no errado. Todo lugar tem isso. Pessoas negativas que ela não se vê, que ele ou ela está destruindo a primeiro ele ou ela mesmo, e depois quem está em torno. Paulo encontra aqui a mesma situação, quando ele chama Timóteo, para encontrar uma situação, a igreja sendo desfeita por pessoas que realmente, vamos dizer assim, não vou dizer pequenas, pessoa com atitude tão irrelevante, tão baixa, que realmente estava vendo as picuinhas da igreja e não estava fermentando nem construindo unidade. Paulo vai realmente ver, olha, tem que mudar, temos que consertar, temos que realmente pregar o que os apóstolos pregam, temos realmente escutar o que os anciões de Jerusalém colocam e pregar unidade. Esquece das coisas do outro, de fulano e ciclano, e prega isso. Começa a viver Cristo em nossa vida, começa a ver Cristo na igreja, começa ao chegar na igreja ver Cristo. Como é que é interessante, Paulo fala para mim e para você isso. Quando eu entro na igreja, eu tenho que começar a ver Cristo. A música errou o tom lá, se é dó maior, ou se não interessa, eu tenho que ver Cristo. Fulano chegou, fez isso, eu tenho que espelhar e ver Cristo. Eu sou chamado para ele. Paulo vai pregar para a comunidade, é isso. Chegou no recinto cristão, tem que ver Jesus, tem que pregar a doutrina de Cristo, tem que seguir a doutrina de Cristo, e não a doutrina do Edson, do Pedro, do José, do Fernando, da Maria. Não, pregar Cristo, ser único com Cristo, unir com Cristo e ser Cristo e pregar Cristo. A nossa igreja tem muitas pastorais, glória a Deus, e alguns movimentos pastorais, como a renovação deles, movimento pastoral. O movimento pastoral que difere da pastorais, que tem direcionamento próprio, tem direção própria, coordenação própria, e as pastorais são coordenadas pelo padre ou bispo, e o movimento pastorais não, tem coordenações independentes, caminha junto, sob obediência, mas independente. Mas em nossa igreja, você imagina, cada pastoral para um lado, cada movimento para um lado, e não se une em hipótese nenhuma. E quando vai fazer algum trabalho em comum, que deveria ser em conjunto, aí começa com um grupinho, se distingue perfeitamente, aquele é fulano de tal, aquele grupo é ciclano, cada um na sua, nos grandes, pequenos grupos, chamado panela, as grandes panelas da igreja. Como é que nós somos tão, o grupo, e em todo lugar, não existe exceção, todo lugar. Às vezes você fica no seu eu, no seu grupinho, esquece que a igreja é comum, é para todos. Se eu não posso ajudar aquele grupo, ciclano, beltrano, eu não posso atrapalhar. Se eu não posso falar bem daquele grupo, aquela pessoa, eu não posso falar mal, eu tenho que me calar como o silêncio de Maria. É o que Paulo colocava para mim e para você, colocava para Lisa e Derbe, lá isso, olha, vamos fermentar a unidade, vamos fermentar Cristo, vamos parar com as coisinhas aqui, acolá, vamos colocar Cristo, vamos divulgar o melhor e não o pior. Para o pior já existe Rede Globo, Jornal X e Y, para o pior já existe, para o pior tudo isso já se espalha o pior, nós temos que espalhar o melhor. Paulo vai intencionalmente procurar a cidade mais próxima para a próxima visita, para evangelizar, o que está mais fácil. É comum para nós às vezes sempre trabalhar, obviamente, o que está mais fácil, mas às vezes o mais fácil não que é o que Deus quer para mim e para você. Talvez Deus quer para você um pouco mais difícil, um pouquinho mais distante, um pouquinho mais lá e não aqui do seu lado. Por isso que a renovação teve um congresso dela, me parece que foi o 5º, se não me falha a memória, 5º congresso arquidiocesano, se não me falha a memória, falar que fazer o que Deus quer, do jeito que Deus quer e na hora que Deus quer. Que fazer o que Deus quer é muito fácil, mas do jeito dele, da hora dele, é aí que entra a dificuldade. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira,
no meu jeito, na minha maneira e no meu tempo, não no tempo de Deus. Tudo é assim. Eu quero que Deus faça na minha vida estalo. Agora eu sou igual, para eu agir com Deus, eu igual tartaruga. Para Deus agir para mim, eu quero que no estalo, tem que ser no estalo. Sempre assim. O Paulo, quando ele vai fazer a visita à Ásia Menor, ele fala: eu estou perto, eu vou para lá. Deus, não é lá que eu te quero, eu quero que você vai para outro lugar. Quando o Senhor coloca em nossas vidas dificuldades, um passar mais longo, um passar mais difícil, volta de novo a mesma história. Mas por que comigo, Senhor? Senhor, mas por que está tão difícil assim? Senhor, como é que é interessante, Paulo, quando Deus mostra para ele que não era a Ásia Menor, não é ali que Deus queria, ele não queria ir para um lugar um pouco mais distante, um pouquinho mais trabalhoso. Paulo simplesmente ele acatou o que o Espírito colocou no coração dele, falou mais nada. Quando Deus mostra para ele que é Macedônia que ele tinha que ir, Macedônia era para mim 3 vezes mais longe, 3 vezes. Se você for olhar no mapa direitinho lá, que onde Paulo estava em Derbe e Listra, mais ou menos a caminhada de 4 dias, onde a outra é 2 dias, muito mais longe. Aí Paulo, quando ele mostra uma caminhada 2 vezes mais longe, que Paulo fala: não, eu vou fazer o que Deus quer para mim, não o que eu quero. Você já imaginou, cada um de nós aqui, como é que o nosso agir com Deus? O nosso agir com Deus é na facilidade, é na mamão com açúcar, ou se Deus me quer uma coisa mais, que vai me sacrificar um pouquinho mais, eu já começo a abrir a boca para lá, o queixume. Ah, meu Deus, por quê? Está tão difícil. Será que nós temos esse discernimento de Paulo aqui? Se Deus pega e pede um pouco mais difícil? Não, glória a Deus, Deus me chama para Macedônia, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Ou nós estamos aí, não, daqui não sai, ele me tira, aqui mais perto, vou caçar Macedônia de lá, eu vou aqui. Tem hora que nós batemos o pé em umas coisas tão bobas, não, queremos a facilidade. Deus tem um plano para tudo. Se Deus colocou na sua vida algo um pouquinho mais longe, um pouquinho mais dificultoso, vamos dizer assim, louve a Ele. Ele conhece o seu hoje, seu, o amanhã e depois da manhã. A dificuldade que Ele coloca para mim hoje, para você hoje, agora, talvez é para amanhã, para ele ser mais longe amanhã, para lá eu ter a recuperação lá, para eu ver a mão dEle lá, a graça lá. Talvez a graça dEle não está do meu lado aqui, não, está um pouquinho mais longe. É nós aprender que quando Deus coloca alguma provação, alguma dificuldade para mim, para você, saber que Ele sempre faz o melhor para o filho. Se Ele está me mostrando lá, é lá que eu vou, e é lá que eu vou encontrar realmente o propósito de Deus. O problema hoje é que nós queremos o nosso propósito, nós apenas olhamos o que eu quero, o que eu necessito, o que eu preciso. Eu nunca olho o que Deus quer para mim. Será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer realmente que isso aconteça? Eu sempre pergunto o que eu quero, e coloco isso como meta, o que eu quero, e esquece o que Deus quer para mim, que é muito mais importante do que nós queremos. O que Deus quer para nós tem que ter um peso muito maior, mas às vezes sempre é o que nós queremos, e quase sempre quebramos a cara. Que o propósito de Deus é que temos vida plena e abundância. O propósito de Deus é que eu e você seja evangelizadores dele, levando aonde que Ele quer. Quando eu estava estudando essa palavra aqui semana passada, estava lendo essa palavra aqui, meditando e montando um cronograma para mim trabalhar essa palavra, Deus colocar no meu coração que, para mim, o Edson, a começar no Edson aqui, como é que nós somos, tem hora tão vamos dizer, tão complicado. Tem hora que Deus mostra claramente o caminho, só que aquele caminho está um pouco mais difícil, mais longe. Aí o que nós fazemos? Nós queremos logo o atalho. Eu quero a coisa mais fácil, o atalho. Aí nós vamos pelo atalho, quebramos a cara. Nós temos um mau hábito de não perguntar a Deus o que Ele quer para a nossa vida. Você acha que Paulo aqui, quando Deus mostra para ele que a Ásia é menor, ele queria ir para a Ásia, ele estava aqui na Ásia, daquelas visões perto lá, ele já estava próximo em Listra e Derbe, do lado ali, ele pensou, será que ele não colocou em oração, Senhor Deus, o que tu quer para mim? Quando começa a colocar as dificuldades, Deus coloca que o caminho se abre, o que ele discerne? Não é a vontade de Deus. Quando Deus é a vontade de Deus, Deus abre caminho.
Quando os caminhos não se abrem, não insista não. Deus não quer, Deus não permite. A pessoa que comprou um carro, tudo deu errado, que comprava tudo deu errado, bota o joelho no chão, Senhor, o que tu quer? Deus não quer. E não insista não. Eu estava aí fazendo uma viagem para Arcos de Minas, próxima de Divinópolis. A minha esposa tem uma tia lá. Tudo estava dando errado, tudo você pode imaginar deu errado. E eu insistindo, e eu na teimosia, e eu em oração pedindo, Senhor, me mostra, Jesus, porque tu quer. Veio muito forte no meu coração, não era para me viajar. Aí minha sogra me ligou, não, é só você que falta aí, que os outros 3 carros estão prontos, já vão embora. A pior viagem da minha vida. Viagem 3h30 que, meu Deus do céu, meu santo Deus. O carro só não voltou na reboque, por misericórdia de Deus. Tudo na viagem deu errado. Por quê? Porque o otário aqui, Deus fechando todas as portas, mostrando que não era para ele ir, ele caçou e ir para Arcos assim mesmo. Foi, quebrou a cara. Eu vou resumir, só de multa, R$2.500, só de multa, R$2.500 eu levei. Eu passei, o meu carro quase volta em reboque. Por que R$2.500? Por imbecilidade, porque para eu não ter escutado, Deus colocou em meu coração. Já escutado, Deus colocou isso, eu não vou. Não escutei nada disso. Nós perguntamos a Deus o que Deus quer que nós façamos. Uma simples viagem, 3h30 daqui em Arcos. Deus, tu quer que eu vou para Arcos? Senhor, tu quer que eu faça isso? O que Paulo fez aqui, quando o Espírito impedia que ele fosse a Ásia Menor, está dizendo isso, ele sempre está clamando, Deus sempre parecia um obstáculo, e ele não foi, até que Deus mostra que Macedônia que ele tinha que ir, até que Deus mostra o caminho. Quem abre porta para mim, você é Deus, não é você não. E não tenta abrir de punhos, força própria, que vai quebrar a cara. Tem algo na sua vida a ser refeito lá? Joelhão no chão, Senhor, de preferência Santíssimo Sacramento, Senhor, amanhã eu tenho um médico, amanhã eu tenho um trabalho, amanhã eu tenho isso, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, onde eu vou primeiro? Fazer primeiro? E Senhor, e interessante, a instrução vem ao pé da letra, Deus instrui tintim por tintim. Como fez com Paulo aqui, ele mostra em sonho para ele, um homem lá, um macedônio lá, Deus mostrou para ele, faz para cada um de nós, Deus mostra quem fazer isso, e vamos fazer isso. Sabe por que a Celuta dizia um dia no encontro de oração? Interessante, nós quebramos a cara, porque nós não perguntamos o dono do autor de nossa vida, que é Cristo, nós perguntamos ele, Senhor, o que eu devo fazer hoje? Senhor, aonde eu devo ir agora? Senhor, eu devo comprar isso ou não vou comprar? Senhor, eu devo fazer isso ou não fazer? Quebramos a cara porque queremos quebrar a cara, porque temos 24 horas por dia, um Deus tão grande, que você precisa para hoje, Senhor, Senhor, amanhã meu dia está isso que eu faço primeiro, logo imediato, primeiro é isso, segundo é isso, terceiro é isso, tal. Basta eu levantar, Senhor, primeiro está pronto. O caminho está andado. Gente, o Espírito Santo é derramado em nós, como diz agora, domingo, agora, Pentecostes, agora para isso, o Espírito comunica a graça de Deus em mim e em você. Ele faz a interface, ele a lembra e comunica. Ele comunica com Deus. É a chave nossa do céu, o Espírito Santo de Deus. Quando você clama ao Espírito, o que eu devo fazer? A decisão vem na hora. Mas nós não consultamos o Senhor e quando quebramos a cara, como eu quebrei, ainda queremos culpar o Senhor porque quebramos a cara. Eu vou finalizar aqui, orar, nós vamos orar juntos, que nós possamos nesse dia de hoje saber, você tem um Deus que te assiste 24 horas, te ama de um amor incomparável, não tem amor igual, um Deus que quer o melhor para você, e mais, um Deus que tudo que você clama a Ele, de imediato vem a resposta. Se você está sem resposta, porque não está pedindo. Se você não está tendo resposta, porque não está indo ao pé dele. E se você ainda está com, vamos dizer assim, que está andando muito errado, quebrando a cara como esse para o Arcos, vamos lá, porque ainda esqueceu que o seu ouvido tem
tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, os seus atos pelo Espírito Santo de Deus, a sua vontade tem que cair por terra, para a vontade dele sobressair sobre a sua vontade. As nossas vontades humanas, elas são falhas, as nossas vontades, o nosso querer humano nos joga para o buraco, mas a vontade de Deus sempre leva você para o melhor, sempre. Então consultar Ele. Feche seus olhos um pouquinho.